Que a graça de Cristo esteja com você. Que prazer estarmos aqui, ter você, meu querido amigo, para juntos meditarmos mais uma vez na palavra do Senhor Jesus Cristo. Essa palavra que dá direção, dá sentido, propósito às nossas vidas, né? A palavra é o conselho de Deus para cada um de nós. Quando nós nos voltamos para as Escrituras, o que nós estamos, na verdade, recebendo ali é a sabedoria de Deus, é o conselho de Deus. É aprendendo na forma como Deus se relacionou com os homens, como nós podemos, então, nos relacionarmos com Ele, temos, então, também, por sua causa, por causa do Senhor, a nossa vida, então, transformada. Já faz algumas semanas que eu tenho conversado aqui com você sobre como nós podemos responder aos grandes dilemas, às grandes perguntas da vida. São perguntas muito simples, na verdade, não tão simples assim, né? Mas são perguntas que as pessoas normalmente fazem para nós ou que nós mesmos muitas vezes nos perguntamos. E se você tem interesse de saber as respostas, né, a perguntas como eu posso lidar com a depressão, ou como eu posso lidar com o sofrimento, como eu posso lidar com a decepção, você pode então acessar o nosso site redesuper.com.br e ali então na barra da lateral você pode encontrar, né, a indicação ali profetizando vida. Você clica ali e você vai encontrar então todas as reflexões que foram feitas aqui nesse período em que eu estou aqui substituindo de forma tão graciosa o pastor Márcio. Espero que você esteja sendo abençoado e também orando pela vida dele, tudo bem? Então, você pode encontrar lá todos esses programas. São muitas perguntas que foram respondidas. Eu espero que, de alguma forma, elas possam auxiliar você na sua trajetória com Cristo. Caso você não encontre, você pode acessar o nosso canal no YouTube. Nós aqui da Rede Super temos um canal. Você pode acessar o nosso canal Rede Super e ali também ficam à sua disposição essas breves reflexões aqui sobre esses problemas, né, essas perguntas tão difíceis muitas vezes de serem respondidas. A pergunta que temos tratado aqui nos últimos programas é como eu posso ter a minha vida transformada. E nós estamos aqui nos pautando no exemplo de Jacó. Por quê? Porque Jacó foi aquele personagem que, nascendo na companhia do seu irmão, eles eram gêmeos, acabou nascendo depois. Esaú era o primogênito, Jacó nasceu então posteriormente. E Jacó acreditava que de alguma forma ele precisava da bênção da primogenitura, que era por direito ao seu irmão Esaú, para que a vida dele de alguma forma fosse favorecida. E em quantas confusões Jacó não se meteu para tentar de alguma forma conseguir a bênção do seu irmão Esaú, não é verdade? Primeiro ele enganou Esaú, posteriormente enganou o seu próprio pai, foi jurado de morte por Esaú e por isso ele teve que fugir. Mas a Bíblia vai mostrar para mim e para você que a solução, a transformação da vida de Jacó não estava na primogenitura. Ele não precisava da primogenitura para ter a vida mudada. O que ele precisava era de um encontro real com Deus. Era de firmar um compromisso com Deus e andar nesse compromisso. E mais do que isso, Jacó precisava de reconhecer os seus erros. Ele precisava de confessar os seus pecados. Ele precisava de confessar as suas faltas. E foi exatamente isso o que aconteceu com ele já no final da sua vida. O texto bíblico diz que subindo ele então para oferecer sacrifício ao Senhor, Jacó então se livrou dos seus ídolos. E ele conclamou também a sua família, seus filhos e as suas esposas. No caso, Jacó, por uma questão cultural, tinha duas mulheres, Raquel e Lia. Jacó então conclama suas esposas e seus filhos também a se consagrarem, a se livrarem dos seus ídolos. Jacó confessou os seus pecados. Ele reconheceu que havia faltado com Deus. E agora, uma vez que a sua vida estava sendo totalmente transformada, então ele abre a sua vida. Ele confessa os seus pecados. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1, verso 9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. E a Bíblia diz mais, ela diz, confessai os vossos pecados uns aos outros, em Tiago 5, verso 13 e 14, e orai uns pelos outros
para seres curados, porque muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. Sabe, a confissão ela tem essas duas dimensões. Ela tem uma dimensão horizontal e ela tem uma dimensão vertical. Nós confessamos os nossos pecados a Deus para sermos perdoados. Mas nós também confessamos aos irmãos para sermos curados. Por quê? Porque Deus usa pessoas para trabalhar nas áreas de fragilidade do nosso caráter, a fim de nós sermos sarados por Deus. Quer ter uma vida transformada? Quer ter uma nova vida? Então eu desafio você, meu querido irmão, a abrir o seu coração. Quais são os pecados que você tem enfrentado? Talvez você esteja hoje participando comigo dessa breve reflexão e as suas lutas são contra a pornografia. Ninguém sabe. Talvez você é até mesmo um pastor que me escuta, que participa comigo desse momento, mas no seu gabinete pastoral ou trancado no seu quarto, você enfrenta lutas terríveis com a pornografia. Você está envolvido com essa prática. Ou talvez até mesmo com práticas ainda piores. Talvez envolvido com furto, talvez envolvido em adultério, talvez numa mentira, eu não sei. Ou talvez você seja um membro comum de igreja. E talvez no seu trabalho você está sendo tentado por aquela sua companheira de trabalho. Ou na sua faculdade você está sendo tentado por aquele seu amigo de sala que insistentemente quer levar você para um quarto de motel. E nessa luta contra o pecado, você tem tentado lutar sozinho, mas tem sido difícil, tem sido pesaroso e você sente que a qualquer momento você pode ceder. Sabe, a Bíblia diz, confesse o seu pecado a Deus. Confesse o seu pecado também a uma pessoa, para que você possa ser sarado. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Eu acho que eu já disse isso a você, mas, conforme Paulo diz em Filipenses 4, não custa lembrar porque é saúde para a sua vida. Sabe, eu aprendi esse princípio, que quando nós confessamos uma tentação, nós nunca confessaremos um pecado. Quando diante de uma tentação nós abrimos o coração para alguém, para sermos assistidos, nós nunca confessaremos um pecado, porque Deus nos guarda, Deus nos livra através de pessoas, de sermos sucumbidos pelas garras de Satanás, pelas mãos de Satanás. Então eu desafio você nesse dia, confesse os seus pecados. Jacó teve a vida dele transformada, porque ele abriu a sua vida, ele confessou as suas faltas, ele decidiu mudar. Ele teve um encontro com Deus, ele firmou um compromisso com Deus e ele decidiu mudar de vida, confessando as suas faltas. Deixo com você o nosso telefone, o telefone da paz, 3429-9550 e o meu convite para aos domingos nós estamos juntos no culto Cristo Vivo. Todo domingo, às 20h30, na rua Manuel Macedo, número 360, você é meu convidado para celebrarmos juntos o nome do Senhor. E se você não puder, nos acompanhe pela Rede Super ou pelo nosso canal, pelo nosso site lagoinha.com. Que Deus te abençoe e, se Deus quiser, até o nosso próximo encontro aqui, mais uma vez, no programa Profetizando Vida. Até lá e que Deus te abençoe. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.